Olá, queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Estou regravando esse vídeo, primeira versão não deu certo, ok? Então, já estou meio pé da vida também, não notem se eu estiver meio pistola nesse vídeo, tá bom? Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu like, se torna membro do clube do canal, que tem muito conteúdo exclusivo para você. Não seja canalha, se torne membro. Bom, vamos começar falando, vocês estão vendo que eu não estou no meu habitat natural. Vamos começar falando dos jogos desse domingo da semana 13 da NFL. E eu quero começar falando de... Deixa eu pegar meus alfarrábios. Chargers 17, Falcons 13. Uma vitória dos Chargers sem touchdowns ofensivos. O time não conseguiu correr bem sem o J.K. Dobbins. O time ofensivamente não encaixou ontem. Bastante pressão também. Há méritos, claro, da defesa dos Falcons, que jogou bem, tá? Mas o problema dos Falcons foi no outro lado da bola, com o Kirk Cousins com quatro interceptações, algumas delas bem ruins, tá? Algumas delas bem ruins. Espera que tem um telefone tocando aqui, deve ser do Plínio. Ô Plínio, seu telefone tá tocando. É o Repolho, lá de Manaus. Ó, grande Repolho participando do vídeo aqui, tá? Mas a defesa dos Chargers manteve o time no jogo. O Tyreek Steele com duas interceptações, né? Uma retornada para touchdown. O time conseguiu... Regrava, você começou agora. Não tem problema, deixa assim, Plínio. O Plínio, ele é diretor de cinema, ele quer que eu regrave tudo. Tá tudo certo. E o Tyreek Steele com duas interceptações, uma retornada para touchdown. Mas o Kirk Cousins jogando num nível muito abaixo do esperado. Tá? Perdendo diversas oportunidades. Claro, a defesa dos Chargers é boa, é muito boa. Mas os Falcons em uma sequência muito ruim, viram os Buccaneers igualar na divisão. Tá? Os Chargers bem posicionados para o Wild Card, num jogo sem muito brilho, sem muito brilho ofensivo. Tá? Os Falcons precisam ligar o alerta, porque não tá legal nessa segunda metade. Passando para Steelers 44, Bengals 38, um tiroteio danado, um tiroteio maluco, tá? Os Steelers anotando muitos pontos, os Bengals também, no primeiro tempo 27-21, a defesa dos Bengals ela é horrível, tá? E ela é horrível por conta de fundamento, ela não consegue o principal fundamento defensivo, que é taclear. O Najee Harris, ele recebia a bola, era encostado e ele arrastava 3, 4 jardas depois. O George Pickens quebrou tackles. O Russell Wilson ontem teve um grande jogo. E no outro lado, Burrow, todo mundo teve uma boa partida. Mas a defesa dos Steelers, ela conseguiu algumas jogadas diferentes. E aí é o que eu digo, aparecem jogadores como o TJ Watt, que força um fumble, né? Que consegue tackle para perda de jarda. Aí você tem o Peyton Wilson no calouro recuperando 2 fumbles, levando um para endzone. Então a diferença é isso. A defesa dos Steelers ontem não teve uma grande partida, mas ela fez jogadas que definiram o jogo. E ofensivamente, boa partida do Russell Wilson, boa partida de todo mundo nos dois lados ofensivos. Só que os Bengals estão num buraco enorme, né? Enquanto os Steelers, eles agora se consolidam na liderança da divisão, têm uma vantagem boa, podem pensar em vencer essa divisão e ter um mando de campo na primeira semana dos playoffs. Seguindo com Vikings 23, Cardinals 22. Olha, os Cardinals eles tinham 19-6 nessa partida. O controle das terceiras descidas, o ataque terrestre dos Vikings não existe, tá? Não flui, não funciona. É um ponto que o Kevin O'Connell precisa rever na sua forma de trabalhar, porque não é o primeiro ano que esse ataque terrestre não funciona. Só que aí no último período vieram 2 interceptações do Kyler Murray, o time não conseguiu girar a faca, tá? E aí o Sam Darnold conduziu boas campanhas, sim, ontem foi nas costas do Sam Darnold. O Sam Darnold, claro, aproveitou a posição de campo e tudo mais, mas ele conduziu as campanhas da virada, conduziu as campanhas que colocaram o time no jogo e ia da virada. Justin Jefferson jogou bem de novo, o Hockenson apareceu. O Aaron Jones, ele é muito mais útil hoje, saindo do backfield como recebedor que como corredor puro. E os Vikings sabem vencer, né? Conseguiram vencer, 10 vitórias, é um número mágico, estão muito perto dos playoffs, tá? É uma campanha muito acima do que a gente esperava para o time, de verdade.
Os Cardinals perderam uma boa oportunidade de se consolidar ali, de estar na primeira posição da divisão junto com o Seattle. Viu o Seattle abrir um jogo que vai custar, que deve estar hoje doendo lá no time de Arizona, porque a equipe fez um jogo no geral bom, mas não conseguiu rodar a faca contra os Vikings. Falando agora de Colts 25, Patriots 24, um jogo de alternância de placar, as duas equipes rodando ali. E eu quero falar um pouquinho sobre o Anthony Richardson. Novamente, se você olhar só os números, você vai parecer um jogo bem fraco. Não foi um super jogo, teve 2 interceptações, né? A gente precisa falar delas, precisa lembrar que ele precisa limpar o seu jogo, mas também não é tão ruim quanto os números aparecem de novo. São muitos drops, é um ataque com dificuldade para criar separação. Às vezes o Richardson segura demais a bola, mas é porque não tem ninguém livre. O Josh Downs, tá? Ele faz muita falta nesse time, tá? Ele é um jogador diferente para esse ataque, então passa muito por isso. Drake May teve um bom jogo do outro lado, mas a defesa dos Patriots falhando muito em fundamentos, tá? E aí os Colts tiveram a bola para empatar o jogo, conseguiram um drive longo no finalzinho, o Richardson entrou na endzone, e aí eles foram para os 2 pontos e ganharam o jogo. Acho que falta solidez ofensiva para esse Indianapolis Colts. Segue na briga pelos playoffs, mas falta uma solidez maior. É um time de muitos altos e baixos dentro do mesmo jogo, tá? Isso acaba geralmente custando bastante. E do outro lado, os Patriots perderam. Acho que não é uma derrota que importa para os Patriots, assim, do ponto de vista, ok, perdemos, é um problemão, né? Agora vamos sofrer muito. Mas é uma vitória importante para os Colts, que seguem nessa briga pelos playoffs. Os Patriots já era, né, o ano, precisam pensar em como reforçar esse time ao redor do Drake May. Ainda no primeiro horário, Seahawks 26, Jets 21. Volto a dizer o que falei algumas semanas atrás. Os Jets não sabem vencer. Os Jets não sabem vencer. Eles tinham 14-0 no primeiro tempo, tomaram touchdown, retornaram para TD, abriram 21-6. Hoje é o nosso jogo, nós vamos vencer. Não produziram mais nenhum ponto depois disso. E aí eu vou também falar sobre essa defesa de Seattle. Tomou 14 pontos nas 2 campanhas iniciais ali, no começo do jogo, mas depois entrou na partida. O Leonard Williams fez a jogada que mudou a partida, que é uma pick six. Tá? Ele dropa em cobertura um jogador de miolo de linha e retorna ela por 80 jardas. Então o Leonard Williams, que está jogando muito, essa pressão do miolo da linha ela começa a aparecer cada vez mais constante. E aí Seattle fez o que fez contra São Francisco. Foi se mantendo no jogo e conseguiu um último bote. Uma campanha que conseguiu colocar o time em posição de vencer. E aí o time conseguiu vencer com um TD ali para ganhar o jogo naquela campanha. Depois parou o ataque. Acho que foi o Zach Charbonnet que entrou. Não lembro se foi o Charbonnet ou o Walker agora que entrou na endzone. Mas assim, lidera a sua divisão. Mas a gente precisa ressaltar, ofensivamente eu não gosto do trabalho do Seattle Seahawks. Tá? Eu acho que o ataque desenhado pelo Ryan Grubb não é um ataque que me agrada. Mas defensivamente vem mostrando evolução e vem mantendo a equipe viva na temporada muito por conta disso. Aos Jets, a Aaron Rodgers, arrivederci. Não confio nunca mais em vocês. Tá bom? Commanders 42, Titans 19. Olha, esse jogo chegou a estar 28-0 no primeiro tempo. 2 fumbles no primeiro tempo que custaram muito para os Titans. Os Commanders correndo bem, né, com o Chris Rodrigues, com o Brian Robinson com um touchdown longo, Jaren Daniels com muito tempo, encontrando o Terry McLaurin, conseguindo distribuir. Então um jogo que não teve muita competição. Depois aí os Titans tentaram algumas coisas, mas foi um segundo tempo de garbage time. Essa é a realidade. Um segundo tempo de garbage time, um segundo tempo que no momento em que apertou um pouquinho o passo, os Commanders eles colocaram vantagem no placar. O Terry McLaurin segue sendo consistente em alto nível, tá? A defesa jogou bem, é uma defesa que nas últimas semanas tinha tido seus problemas, e o Will Levis não é o maior culpado, mas também não conseguiu fazer nada. Então assim, os Titans não conseguiram competir nesse jogo. Os Commanders voltam a vencer, voltam a entrar numa fase melhor aí, quem sabe restabelecer sua boa fase, né? Já vinha ficando preocupante a coisa. Uma vitória contra uma equipe inferior, eu sei, mas que precisam dominar esse tipo de jogo. E ainda, fechando o primeiro horário, Texans 23, Jaguars 20. Olha, jogo ruim, viu? Jogo ruim, principalmente no primeiro tempo. Falar sobre aquela jogada grotesca do Azeez Al-Shaair, né?
Às vezes Al-Shahir aí com um late hit no Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence faz o slide, ele vem, acerta com tudo, uma jogada cruel, uma jogada que você vai para machucar um colega seu de profissão. Eu espero uma punição severa da liga, tá? Uma punição severa assim que coloque o Al-Shahir numa suspensão, porque o Lawrence saiu com concussão, isso não se faz no campo de futebol americano. Mas a verdade é que não dá para se empolgar com esse Houston Texans ofensivamente, não. Stroud não está jogando no nível que estava no ano passado. Tem boas coisas, tem Nico Collins, tem Joe Mixon. O Stroud não faz jogos ruins, mas falta brilhantismo. É um ataque meio desconexo, você não, sabe quando não está todo mundo na mesma página? Já falei, acho, sobre isso, me incomoda bastante nesse ponto. Tá? E mais fez 2 campanhas suficientes para anotar os touchdowns. No final aí tentou uma remontada dos Jaguars, anotou 2 TDs. É o problema dos Texans, é um time que relaxa muito também, que não fecha os jogos como deveria fechar. Mas os Jaguars já eram, tá? Os Texans, eles precisam encontrar seu ritmo para os playoffs. Eles têm algumas semanas para encontrar isso. Se eles não encontrarem, eles vão ter dificuldades na pós-temporada. Seguindo para o segundo horário, Rams 21, Saints 14. Jogo sem muito brilho, para falar a verdade. Kamara e Kyren Williams conduzindo seus ataques. Continuo não gostando da forma como o Matt Stafford é protegido, tá? Continuo não gostando da forma como essa equipe dá tempo pro Matt Stafford e aí fica com dificuldade para colocar o Puka Nacua no jogo, para tentar trazer o Cooper Kupp pro jogo, fica muito unidimensional, mas a defesa fez algumas boas jogadas e isso foi o suficiente. Os Saints, eles não têm muita profundidade de talento, esse é o grande drama deles, eles não têm muita profundidade de talento e eles acabam sofrendo. Agora os Rams têm 6-6, mas ainda não inspiram muita confiança não, é um time que oscila muito durante o ano. Buccaneers 26, Panthers 23. Olha, um jogo muito mais duro que o esperado. Os Panthers vêm jogando melhor. O Buck Irvin, pelo lado dos Buccaneers, tem se tornado um grande jogador, tá? Tem se tornado um jogador acima da média. Ontem foram mais de 150 jardas de scrimmage. O retorno do Mike Evans é muito importante, mas o Baker não fez um grande trabalho. E eu acho que isso passa um pouco pelos Panthers também. Dave Canales consegue colocar um pouco seu dedo, uma unidade defensiva que você olha, você não conhece 90% dos jogadores e ainda assim consegue interceptar o Baker 2 vezes. O Bryce Young fez um bom jogo, tá? O Bryce Young fez um bom jogo e esse jogo do Bryce Young, esses jogos podem garantir ele no emprego pro ano que vem. E realmente foi um bom jogo. Então, assim, para os Panthers o saldo não é ruim. Fica aí a dor do Ed Pinheiro errando 2 field goals curtos, né? 2 field goals que poderiam ter vencido o jogo. O Chuba Hubbard soltando a bola no overtime e aí virando o field goal da vitória dos Bucks. E os Bucks agora encostam definitivamente nos Falcons, né? Os Bucks, eles estão aí bem posicionados para brigar com os Falcons. Um tropeço dos Falcons, eles pulam na frente. Só não podem terminar empatados porque os Falcons têm a vantagem no confronto direto. E seguindo com Eagles 24, Ravens 19, jogo que eu trabalhei. Olha, preciso dizer que o Nick Sirianni foi muito melhor que o John Harbaugh ontem, tá? Nos ajustes. Começou o jogo tendendo para o lado de Baltimore, o Lamar tendo muito tempo, tá? E a gente viu um ajuste de plano de jogo muito melhor. Defensivamente, os Eagles estão jogando no mais alto nível da NFL. Tá? O Jalen Carter, essa linha defensiva, ela consegue criar o caos muito rápido, tá? A secundária joga de frente para a bola e sabe sempre onde está, sempre onde se posicionar. E aí entra um problema para os Ravens, que é o Zay Flowers, ele é um bom recebedor, mas quando ele enfrenta jogadores mais físicos, ele vai sofrer, e isso vai ser durante a carreira dele toda, tá? Você vê que ele não tem esse corpo para lidar com esses caras. A gente viu ontem contra o Quinn Mitchell, contra o Cooper DeJean. Eu acho que os Ravens tiram o Derrick Henry demais de campo, tá? Fica muito tempo o Justice Hill. Você precisa dar carga pro Derrick Henry. É um contrato de 1 ano só, tá? Ano que vem é outra coisa, tá? Não tem que se preocupar com o Derrick Henry pro ano que vem, tá? Você não tem ele sob contrato. E defensivamente também, né? Muitas vezes o segundo nível, o Roquan Smith voltou de lesão, não jogou no nível que é um nível que o Roquan Smith joga. E aliás, não tem sido esse ano o Roquan Smith das temporadas passadas, mas a verdade é que ofensivamente os Eagles encontraram sua forma de jogar. Saquon Barkley, Jalen Hurts correndo, run pass options, passes mais curtos
e por aí vai. Ou seja, não tem que botar o Jalen Hurts 45 vezes lançando a bola. Aí esse ataque funciona. O Barkley ele foi contido durante grande parte do jogo, mas quando precisou ele fez a big play que definiu o jogo. Isso que você quer do seu principal jogador. Foi lá e decidiu. E essa linha ofensiva também está jogando muito bem. Landon Dickerson, Ken Jurgens, assim, prime, tá? Então os Eagles são um time bem perigoso agora para essa reta final da temporada. Conseguiram vencer. Esse 24-19 é mentiroso. O touchdown dos Ravens aí foi faltando alguns segundos para acabar o jogo. Então os Eagles tiveram o controle da partida. E fechando a rodada de domingo, tivemos aí um 35-10 para o Buffalo Bills contra o San Francisco 49ers. Toda bobagem é pouca, né? Como toda bobagem é pouca, os 49ers tiveram aí ainda a lesão do Christian McCaffrey, que vai perder o resto da temporada. Eu entendo, o torcedor de São Francisco está muito chateado com a temporada ruim, mas é uma oscilação de temporada. Eu volto a dizer, não demitiria treinador, não demitiria general manager, tá? Precisa reformular o elenco. Para mim, os erros eles começaram fora do campo e não dentro. Tivemos vários fumbles nesse jogo, mas a verdade é que os Bills hoje são um time bem melhor que os 49ers. O Josh Allen sabe lidar com esse tipo de jogo, ele sabe que ele não precisa forçar muita coisa. O James Cook apareceu, o Ray Davis apareceu, a defesa, ela dominou a linha ofensiva de São Francisco e os Bills estão voando, ganharam a divisão ontem. Isso fica o recado. Para mim, nunca mais apostar no New York Jets, nunca mais confiar. Só quando os Jets eles fizerem alguma coisa de bom, que aí eu vou passar a acreditar. Antes disso não, porque os Bills venceram com muito mais facilidade do que eu esperava. Claro, os Dolphins eu atribuo assim, a lesão do Tua pesou e tudo mais, mas a verdade é que os Bills mostraram que o elenco é muito mais forte do que a gente imaginava, do que eu particularmente imaginava na pré-temporada. Então os Bills vencem com muita tranquilidade. Gente, é isso aí então. Meu muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço, valeu e tchau!